crianças, sou a professora Verônica e vamos para mais uma aula de matemática para o segundo ano, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre historinhas matemáticas. Dessa vez a gente vai estudar essas historinhas matemáticas com uma estrutura aditiva. Na estrutura aditiva a gente vai também falar de subtração. Por quê? Porque é a operação inversa da adição, então está relacionada à adição também, tá certo? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó, historinhas matemática adição. Nossa historinha matemática se passa no circo, ok? E nesse circo, foco aí na tela, por favor. Era uma vez um circo, o Circo da Alegria. E como todo circo, esse também tinha um carrinho de algodão doce do Epaminondas. E ele levou 2 pacotes de 50 palitos para fazer os algodões doces. Então, quantos palitos o Epaminondas levou? Vejam, 50 palitos em cada pacote, né? Então, eram 50 palitos em cada pacote de palitinho. Se ele levou 50 pacotes, nós temos aqui, então, olha, 5 dezenas. 50 pacotes, ou 50 palitos, então 5 dezenas. Depois, mais 5 dezenas que ele levou 2 pacotes de palitos, tá certo? Nós precisamos saber quantos palitos os 2 pacotes juntos dão. Então, vamos lá. Contando de 10 em 10, o padrão aqui é 10. Lembrando sequência numérica, nós temos aqui o padrão 10, tá certo? Vamos juntar os 2 pacotes de palitos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Agora a gente vai ver, né, na tela com o algoritmo. O que é o algoritmo? Já conversei com vocês. É aquela continha armada que a gente aprende, né? A gente tem meios de fazer as nossas operações mentalmente, arrumando outras estratégias, mas também tem aquela forma sistematizada, né, que a gente organiza bem direitinho, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e nós iremos ver aí a nossa continha. Olha aí, 50 mais 50, que é igual a 100. Então, dá o total de 100 palitos no pacotinho, tá certo? Agora, vamos para uma outra situação, problema, para a gente resolver. Olha aí. Sim, outro detalhe. Deixa eu só aqui que eu ia esquecendo. Nós estamos falando de adição, mas vamos aproveitar e vamos recordar um pouquinho a multiplicação também. Então, podemos fazer aí a multiplicação como um atalho dessa adição. Por quê? Porque as 2 parcelas dessa adição são iguais. Foco aqui, olha, vamos observar aqui. 50 mais 50, que é igual a 100. Então, olha aí, 50 e 50, as 2 parcelas da adição são iguais. Já que as 2 parcelas da adição são iguais, então nós podemos fazer isso usando a multiplicação, tá certo? Então, quantas vezes o 50 apareceu, né? Apareceu 2 vezes, então é 2 vezes 50. Olha aí, 2 vezes 50, que dá um total de 100. Então, vejam aí, nós temos a forma de resolver com a adição, mas temos também a forma de resolver com a multiplicação. E tem um detalhe, crianças, que eu peço até perdão para a Midian, né, porque eu não apresentei ela a vocês, que é costume nosso, todo início de aula, a gente apresentar aqui os nossos parceiros, nossos intérpretes de Libras, que nós, professores, ficamos aqui dando aula, mas para atingir um número cada vez maior, ser uma aula realmente de fato inclusiva, nós precisamos ter os intérpretes conosco, para traduzir para a linguagem brasileira de sinais, que é a Libras. Então, nós temos aqui, deixa eu ver, e aí levantando a mãozinha errada, a Midian. Midian, mil perdões, muito obrigada, eu acho que é o que eu sei de Libras, é isso. Muito obrigada, Midian,
por você estar aqui fazendo essa parceria aqui conosco nas nossas aulas, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Era para ter feito isso no início da aula, eu não fiz, fiz agora. Olha só, então 2 vezes 50, não é isso? Nós temos agora uma outra situação, problema. No circo ainda, que a nossa historinha matemática de hoje se passa no circo, a carrocinha de balões estava bem colorida, mas o tempo estava muito quente. E vocês sabem, né, que bolas de festa, elas não aguentam tanto o calor. Portanto, das 59 bolas da carrocinha, né, 13 estouraram. Quantas bolinhas restaram ainda na carrocinha? Então, vamos lá. Eram 59 bolinhas e 13 estouraram. Aí a gente foca aqui na mesa, que nós iremos 59. Então, são 5 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5 e 9 unidades. Eu até coloquei aqui bem arrumadinho, vou ajeitar de novo que eu já baguncei. Aí eu tenho aqui, ó, as unidades. Vejam que as 10 unidades dá justamente uma dezena, né? Mas aí eu não vou precisar da dezena, eu vou precisar só de 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só sobrou uma, né? Das 10 unidades que tínhamos aqui. Então, 9 unidades, 59. Veja, quem é que eu chamo de 50? Não é o 5? Então, é a dezena. A gente contando, lembrando sequência numérica de novo. Contando, o padrão aqui vai ser de 10 em 10, porque eu estou tratando das dezenas agora. Olha só aqui na mesa. 10, 20, 30, 40, 50. Tá certo? 59. Tá certo? Aí nós temos aqui, ó, vamos fazer aqui o padrão de 3 em 3, tá certo? Para a gente contar os 9, aqui, ó. De 3 em 3. 3, 6, 9. 9 unidades. 59 balões haviam na carrocinha. Só que 13 estouraram. 13 balões estouraram. 13. Então, quem é a unidade? Quem é a dezena? O 13 é a unidade no 13, a gente olha de trás para frente. O 13 é a unidade no 13. Eu vou retirar, porque estouraram 3 unidades de bolinha, mais uma dezena de bolinhas. Se é uma dezena, eu tiro uma barrinha. Então, tirei aqui 13. Vamos ver quanto restou? Olha só. 1, 2, 3, 4 dezenas. 3, 6 unidades. 46 unidades. Tá certo? Restaram ainda 46 bolinhas na carrocinha de balões, né? Vamos voltar lá para a pergunta? A pergunta é: quantas bolinhas restaram? Então, restaram 46 bolinhas, ou 4 dezenas e 6 unidades de bolinhas, tá certo? Vamos ver o algoritmo, ou seja, isso que nós fizemos, mas naquela forma sistematizada da continha. Foco na tela. Vamos lá. Olha aí, ó. Eu já coloquei ali o D e o U. O U quer dizer unidade, o D quer dizer dezena. E já coloquei ali o 5 na dezena, né? Não eram 59 bolinhas, então 5 dezenas, 9 unidades. Lembram das dezenas que eu coloquei na mesa e das unidades? 59, e isso era o quantitativo de bolinhas, bolas de festa, inicialmente nesse carrinho, lá no circo. Mas 13 estouraram. Se 13 estouraram, então é menos. Olha aí o sinal da subtração. A gente está tratando agora da subtração. Nós temos o sinal ali de menos, tá certo? Menos 13. Aí eu coloco 1 na dezena e o 3 na unidade. Então, começamos a resolver a nossa operação pela unidade. 9 unidades
menos 3 unidades. Lembrando que na unidade só cabe até 9. Eu não posso jamais colocar dois algarismos representando o número na mesma ordem. No caso, na ordem das unidades, que só vai até 9. Então, jamais vai ter ali um 10, um 11, um 12 e um 13, não. Então, 9 unidades. Então, 9, foco na tela novamente. 9 menos 3, 6 unidades. Foi o que nós vimos aqui com o material dourado. E agora na dezena. 5 dezenas menos uma dezena, 4 dezenas. Não é isso? Então, calculamos aí por meio do algoritmo, ou seja, a continha, né? Aquela continha armada, a operação da subtração. E nós temos aí os elementos da subtração. Na primeira linha, ou seja, o primeiro número a gente chama de minuendo. O segundo número de subtraindo. Eita, a professora ali escreveu algo meio estranho, mas era subtraindo. Foi o resto que ainda ficou ali, né? Subtraindo na segunda linha, que é o 13. E o resultado nós chamamos de resto ou diferença. Isso na subtração são os elementos da subtração, minuendo, subtraindo e a resposta, resto ou diferença. Na subtração a gente sempre vai ter dois números ali para poder de um subtrair aquilo que está se pedindo embaixo, né? Então sempre teremos apenas dois elementos ali na parte de cima da operação, o minuendo e o subtraindo. Na parte de baixo nós sempre teremos, né, o subtraindo e como resposta nós temos o resto ou a diferença. Por quê? Porque quando eu falo que eu perdi, né, que eu retirei, no caso eu falei que estouraram as bolas, eu estou dando a ideia de quê? Passando a ideia para vocês de quê? De que algo foi ali diminuído, né? De algo que ali foi retirado. Já teve uma aulinha que eu falei para vocês algumas palavrinhas chaves que quando a situação, problema, quando a historinha matemática passa essa ideia de que algo está sendo retirado, diminuído ou tirado, né? Ou que a gente quer saber a diferença, ou o que restou, que na pergunta tinha quantas restaram, né? Eu estou falando da subtração, tá certo? E na pergunta estava lá. Vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu voltar aqui. Opa, voltei demais. Olha só. Aqui, ó. Olha a pergunta. Quantas bolinhas restaram? Então, essa palavra restaram aí está justamente indicando que é uma subtração. Então, existem as palavrinhas mágicas que indicam qual é a operação que a gente vai usar para nos ajudar a resolver aquela situação, problema, ok? Aí, agora eu vou avançar. Opa! Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida, foco na tela, por favor. Problemas com estruturas aditivas são também aqueles que falam em retirar, restar, tirar. Também as subtrações são operações com estrutura aditivas, aquilo que eu falei para vocês. A subtração é a operação inversa da adição. Por isso que está também dentro da história das estruturas aditivas, tá certo? Aí, voltando aqui para a revisão, porque é a operação inversa da adição. Os elementos da adição, no caso da subtração, são minuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá certo? O desafio: printem a tela e tentem resolver aí essa questãozinha aí, essa situação, problema aí que eu estou trazendo aí para vocês. Quantas crianças estavam brincando? Aí vocês vão ter que observar essa imagem. Quantas crianças chegaram? Quantas crianças no total? Então, vocês vão observar essa imagem e tentar responder a essas perguntas, tá certo? E nós temos aí esse template disponível para os professores, para que eles possam usar nas suas aulas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos, tchau, tchau. E obrigada, Midian. Desculpa, viu, Midian?